Graça e paz, queridos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal aqui, Samuel Macedo, Cristo em cada verso. E hoje eu quero tratar de outra parábola de Jesus Cristo que fala sobre o Filho Pródigo e a graça que restaura, né? E irmãos, essa parábola começa inicialmente com uma rebeldia, né? Mas termina com um convite glorioso. Ela não foi contada apenas para pecadores distantes, mas foi contada diante de fariseus. E Lucas 15 começa dizendo que os publicanos e os pecadores se aproximavam de Jesus. E os fariseus começavam a murmurar, né? Então Jesus ele começa contando 3 parábolas, né? A ovelha perdida, a parábola da moeda perdida e o filho perdido, né, que é o filho pródigo. Mas aqui, se nós formos ver, existe 2 filhos perdidos, né? Um longe de casa e o outro dentro de casa, só que ambos precisavam da graça. E o primeiro ponto é que começa uma rebelião, né? O pecado ele começa dentro do nosso coração. Em Lucas 15:12, no verso 12, que diz assim: e o mais novo disse a seu pai: pai, eu quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles, né? E naquela cultura, quando isso era dito, era a mesma coisa que dizer: pai, para mim você já morreu. Para mim você já morreu. E o pecado ele começa com independência. O filho não queria o pai, ele queria os bens do seu pai. Quantos querem as bênçãos de Deus, mas não querem a Deus? Querem a provisão, querem proteção, querem o céu, mas não querem a submissão ao senhorio de Cristo. O pecado é isso, querer a vida de Deus sem Deus. E daí nós entramos no segundo ponto, que isso daí entra na distância, né? É aquele prazer momentâneo, só que te destrói. Em Lucas 15:13, diz assim: não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou todos os bens, vivendo irresponsavelmente, né? Ele viveu irresponsavelmente. Ele foi para longe, foi para bem longe, porque o pecado ele sempre nos afasta. No início parece uma sensação de liberdade, mas depois a gente começa a ver o quão escravos nós somos da nossa própria liberdade, né? No início há um prazer e depois começa o sentimento de vazio. E o texto diz que vem uma grande fome. E, irmãos, o mundo ele sempre promete muito, mas ele sempre entrega pouco ou nada, né? E aquele jovem judeu estava cuidando dos porcos, ele começou a trabalhar cuidando de porcos, e isso para um judeu, isso daí era o fundo do poço espiritual. E o pecado sempre leva mais longe do que a gente planeja, custa mais caro do que a gente imagina e humilha muito mais do que nós esperamos. E o terceiro ponto é que quando você chega no fundo do poço, a nossa consciência ativa, né? Em Lucas 15:17 diz assim: caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Então ele cai em si. E essa é uma das frases mais poderosas dessa parábola. Ele caiu na realidade, ele caiu no arrependimento. E o arrependimento ele começa quando nós paramos de culpar o mundo e reconhecemos: eu pequei, eu pequei. Ele não disse: meu pai é rígido demais, a sociedade me pressionou, foi má influência, mas ele disse: pequei contra o céu e contra ti. O arrependimento verdadeiro não se trata de um sentimento de mágoa, não se trata de ter feito somente algo errado, mas o arrependimento verdadeiro é você assumir as responsabilidades dos seus atos, dos meus atos. E daí acontece o retorno.
a graça corre, né? Por que eu digo que a graça corre? Vejamos em Lucas 15, no verso 20, diz assim: a seguir levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. Preste bem atenção, porque na cultura judaica, homens idosos, eles não corriam, não tinha esse costume de correr, mas esse pai corre. E na sociedade judaica do primeiro século, homens idosos eram figuras de honra, patriarcas eram respeitados publicamente. Correr exigia levantar a túnica, sabe? Quando você levanta as calças assim, ou hoje em dia tira o chinelo para correr mais rápido. Não, mas naquela época correr exigia levantar a túnica e expor as pernas. E expor as pernas para um patriarca era considerado humilhante. Um homem de posição, ele não corria, ele era servido. Correr era atitude de criança, era atitude de um servo, não de um patriarca respeitado. E, além disso, existia um costume na época: se um jovem judeu perdesse a sua herança entre os gentios, a comunidade poderia realizar uma cerimônia pública de rejeição ao vê-lo voltar. Por exemplo, quando ele estava vindo de volta, se a comunidade o visse, podia fazer tipo um julgamento público e rejeitar a entrada dele de volta. Ou seja, o pai já sabia que o filho poderia ser humilhado publicamente. Então, ele corre antes que a vila o alcance, antes que aquele povo o alcance. E isso mostra proteção, isso mostra honra assumida, isso é graça escandalosa. Quando o pai corre, ele se humilha, ele expõe a sua dignidade social, ele absorve o escândalo. O filho deveria ser envergonhado pela cultura dele, mas daí o pai toma a iniciativa, a aldeia vê o patriarca correndo e a mensagem é clara: ele é meu filho, ninguém toca nele. E isso não é apenas emoção, é declaração pública de restauração. Ele não espera o filho chegar perfeito, ele corre quando o vê ainda de longe, e isso é graça. O filho ensaia um discurso, né? Mas o pai chega e interrompe com um abraço, né? O pai manda trazer a melhor roupa, o anel, as sandálias, e isso significa dignidade restaurada, autoridade restaurada, filiação restaurada. Ele não volta como servo, ele volta como filho. Irmãos, isso é evangelho. Cristo, ele não nos recebe parcialmente, ele nos restaura completamente. E o filho mais velho, né? A religião sem graça. A parábola, ela não termina ali naquele abraço. O filho mais velho fica do lado de fora. Ele nunca saiu fisicamente lá de dentro daquela fazenda, dentro daquela propriedade, mas o coração dele estava distante. Ele servia por obrigação, não por amor. Ele se sentia como se fosse um dos servos de seu pai, não como um filho. E ele ainda diz, né? Ele fala assim: eu te sirvo há tantos anos. Então ele não se via como filho, ele se via como empregado. Veja que ele diz: eu trabalhei como escravo, nos versos 28 e 29. Ele diz assim: o filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai insistiu com ele, mas ele respondeu: olha, pai, todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci a sua ordem. Nunca foram para o mundo, mas também nunca experimentaram a graça. Eles obedecem sem alegria, servem sem relacionamento. E o pai sai também para chamá-lo, porque a graça é oferecida para os dois. E essa parábola aponta para algo muito maior. O pai representa o coração de Deus. Mas quem torna esse abraço possível? Quem que torna esse abraço possível?
Cristo torna esse abraço possível, porque alguém teve que pagar pelo pecado do Filho, alguém teve que assumir a vergonha. Na cruz, Jesus tomou o nosso lugar para que hoje o Pai possa correr em nossa direção. E talvez eu te pergunto hoje, qual filho é você? Talvez você esteja longe, talvez você esteja vivendo distante, esteja ferido, envergonhado. E essa mensagem é para você também, é principalmente para você. E a mensagem é: volte. Talvez você esteja dentro da igreja, mas com o coração frio. A mensagem então é: se arrependa. O Pai ainda está olhando o horizonte. E quando ele vê um filho voltando, ele corre para abraçá-lo. Graça não é permissão para continuar pecando ou para continuar no pecado, é poder para voltar para casa. E terminou aqui a nossa reflexão. E eu quero dizer para você, se esse conteúdo tocou em você, compartilhe, para que alcance mais pessoas, mais filhos pródigos. E o Evangelho é o poder para curar feridas e para restaurar do pecado. Jesus está de braços abertos para receber a todos aqueles que professam o teu nome. E eu quero dizer a você, obrigado por ter ficado até aqui no final desse vídeo. Curta, compartilhe e até a próxima. Deus abençoe.